os prédios da Village House. Eu já morei aí. Já tem uns... que foi na época da pandemia. Tá sendo construído um elevado, né? E já tem bastante tempo até essa obra aí. Tá bem devagar. Andando sozinhas aqui, ó. De bicicleta, atravessaram a pista. Os carros respeitam aqui, param nas faixas de pedestre certinho. Eu só adquiri o prontuário da minha habilitação lá do Brasil e levei na autoescola para fazer a tradução. Aí, galera, o sorvete é esse aqui, ó. E, cara, é muito louco isso aqui. Aqui essa loja da Yamaha. Aí tem umas motos muito loucas aí, ó. Ó, essa é a ruazinha que eu falei pra vocês. Pô, tá vindo um carro ali, mas eu vou apagar aqui rapidinho só pra vocês terem uma noção. Konnichiwa. Pra quem caiu de paraquedas aí nesse canal, meu nome é Eider Hossoi. Acho que é a primeira vez que eu me apresento aqui nos vídeos aqui do meu canal. E aqui no Japão, que eu moro aqui no Japão, né? Eu moro no Japão já há 9 anos. E sou um trabalhador comum, trabalhador de fábrica, né? Peão de fábrica, na verdade. E estou fazendo esse vídeo começando diferente para estar mostrando para vocês quem eu sou, falar um pouco para vocês como é que eu vim parar no Japão, em que eu trabalho, algumas coisas assim. O canal geralmente a gente tá falando, mostrando alguns locais, tipo o canal fala sobre curiosidades do Japão, mostra também um pouco do dia a dia. Na verdade vou começar a mostrar um pouco do dia a dia agora para vocês, mas é algo que eu já tinha em mente, né, de estar trazendo para esse canal. E espero que vocês gostem. A galera que já tá inscrita aí no canal pode estar deixando seu feedback também, se eu posso estar trazendo mais conteúdos assim, mostrando o dia a dia. E é isso aí, vamos aqui conversando a caminho do serviço, né? Essa semana eu tô trabalhando de Yakin. Pra quem não sabe aí, galera de fora do Japão, Yakin é o turno da noite, né? Porém, na minha fábrica a gente tá entrando bem mais cedo, né? Então isso quer dizer que o adicional noturno, que é a partir das 10 da noite, tá bem pouco, né? Diminuiu bastante. Até porque a gente dificilmente tá fazendo o Zangyo, a hora extra. Inclusive ontem teve uma hora extra, mas tá bem raro fazer Zangyo no meu setor, né? Tem outros setores lá que estão tendo de 2 a 3 horas extras todos os dias, né? E é onde eu queria estar. Porém, essa época do ano, mês de agosto, aqui é o verão, né? É bem complicado estar trabalhando, e principalmente fazer Zangyo, porque a gente chega numa exaustão no final do dia, no final do turno, cara, que, cara, a gente só quer ir pra casa mesmo, porque tá muito quente. A média tá batendo aí em torno de 38, 39 graus. E a sensação térmica tá bem alta, cara, 43, 44 graus diariamente. E dentro do barracão de trabalho fica ainda mais quente, né? Porque o barracão ele é todo de ferro. Ou seja, no inverno ele é bem frio mesmo. E no verão ele é bem quente, cara. E eu já trabalhei em linhas de montagem de carro, e lá a gente podia usar a camiseta, né? Mas nesse setor que eu trabalho, que é o setor de prensa, tem que estar usando essas camisas longas, camisa de manga longa, devido às peças cortantes que a gente manuseia, né? Além do mais, chegando lá eu tenho que colocar ainda proteção no punho, no antebraço, e aí a gente fica ainda com mais calor. Mas eu não tô reclamando, até porque ninguém é obrigado a nada, né? Quem quiser, o que mais tem é emprego aí sobrando. A gente tem a oportunidade aí, graças a Deus, de viver num país que falta mão de obra, né? Então, tipo, se você pede as contas hoje num serviço, você só vai ficar parado se você quiser. E eu vou mostrar um pouco da rota que eu faço diariamente para ir pro serviço, né? Pego um pouco de avenida, às vezes vou cortando caminho, como eu vou já cortar caminho aqui pelo meio de um hatake, né? Que são essas plantações de arroz. Podia ser plantação de outro tipo de coisa também. A questão do nome hatake não necessariamente está ligada somente a arroz, tá? E é isso. Vamos aqui trocando uma ideia.
E eu espero de verdade que vocês gostem desse tipo de conteúdo também, né? É um conteúdo que não é todo dia que você vai encontrar, né? O meu serviço é um serviço de prensa, é perigoso. Não vou dizer aqui que não é perigoso, porque é perigoso, tem que estar com bastante atenção, é sujo, é barulhento e tem o risco, né, da gente, sei lá, por um descuido nosso ou de algum colega de serviço, acabar, enfim, vindo até a ceifar a nossa vida. Então é um serviço que paga bem, pelo menos o meu serviço paga bem, mas tem os riscos, né? Aí vocês podem estar se perguntando se eu sou descendente, como é que eu vim parar aqui no Japão, o que eu tive que fazer para vir trabalhar aqui no Japão. Então, para quem não sabe, eu sou descendente da terceira geração, ou seja, eu sou Sansei, sou neto de japonês. Apesar de não ter traços de japonês, eu sou descendente. E como eu falei, já moro aqui há 9 anos. E cara, só nessa cidade aqui eu já moro praticamente os 9 anos. Que eu cheguei no Japão, eu fui para uma cidadezinha pequena, que é o primeiro vídeo desse canal. E o nome dessa cidade chama Kikugawa. Uma cidade bem de interior mesmo. Não que essa aqui não seja, porém essa aqui é bem mais aparelhada, bem mais, assim, como é que eu posso estar falando para vocês? É um polo siderúrgico. Essa cidade aqui, na verdade, é um polo siderúrgico, um polo industrial. E eu fiquei somente 3 meses nessa primeira cidade que eu cheguei e fui morar. E aí eu cheguei em setembro de 2016 e em dezembro de 2016 mesmo eu já me transferi para cá, para essa cidade de Toyohashi, que é em outra região. Antes era no estado de Shizuoka, na província de Shizuoka. E hoje eu moro na província de Aichiken. É uma província que tem bastantes brasileiros, né? E essa minha cidade também tem bastantes brasileiros. E eu curto bastante, cara, morar aqui. Gosto de verdade dessa cidade aqui. E antes que me levem a mal, quando eu falei que se você pedir as contas, você pode trabalhar quando quiser, tipo, só fica parado se a pessoa quiser mesmo. Não é bem assim. A questão é, tipo, a gente agora tá uma semana para entrar no feriadão. E geralmente nesse período é bem difícil as empresas estarem contratando. Uma semana antes e uma semana depois é bem difícil das empresas estarem contratando. Mas a questão de não ter somente serviço em fábrica de autopeças. Tem no setor de alimentos, tem, tipo, no meu caso, eu trabalhei o ano passado inteiro, ou seja, mais de um ano e meio. Eu trabalhei no setor de demolição de casas, que é o setor de Kaitai. E esse aí é um setor que sempre vai ter serviço aqui no Japão, tendo crise ou não, vai ter serviço. E é um setor que paga bem, cara, até. Porém, tem que tomar alguns cuidados de calotes, né? Tá bem comum, é bem comum ter calotes aqui no Japão, então tem alguns cuidados que você deve tomar. Até porque dificilmente vão ser serviços que você vai estar, como é que eu posso dizer, regularizado certinho. Geralmente são contratos de boca e aí, geralmente, no meu caso, eu procuro serviços assim que paguem ou no dia ou no máximo com uma semana. Porque se tiver o calote vai ser menor. Já passei por algumas situações em que eu trabalhei um mês inteiro e eu tive que pressionar bastante para receber o pagamento. Não vou entrar em mais detalhes aqui, mas foi dor de cabeça. Enfim. Cara, em especial eu curto demais essa cidade. É uma cidade, como eu falei, é uma cidade acolhedora. É uma cidade de interior, não é uma cidade grande, mas tem um trânsitozinho bem caótico em alguns momentos. E eu moro próximo ao porto, né? Ou seja, há pouco tempo teve aí o alerta de tsunami e eu tava na fábrica. E como minha fábrica fica em outra cidade, fica na cidade de Toyokawa, pelo menos o meu celular ele não chegou ao alerta, entendeu? Mas eu moro praticamente a menos de 2 km do porto. Então, no meu bairro,
A minha enteada, ela falou que teve no sistema de som falando que poderia ter evacuação, essas coisas todas, né? Porém, quando eu cheguei do serviço no final do dia, graças a Deus não teve nada demais. Mas alguns comércios estavam fechados, farmácia, um home center que tem bem atrás da minha casa mesmo, estavam fechados e liberaram os funcionários, né? Nesse dia. E aqui mais um atalhozinho, pegando para chegar na avenida principal lá que vai para a cidade de Toyokawa. E vamos aí. Uma vez eu cheguei até a gravar um conteúdo assim indo pro serviço para mostrar para vocês, mas aí depois eu resolvi melhor não postar. Mas hoje eu vou postar esse tipo de conteúdo para vocês. Talvez possa parecer um pouco chato, ou na verdade possa ser chato, só filmando de dentro do carro, mas é o que eu vou trazer pra vocês hoje, até pra não ficar sem conteúdo, que semana passada eu não postei nada, esse final de semana eu não saí de casa. Galera, eu já morei nesses prédios aí, ó. Os prédios da Village House, eu já morei aí. Já tem uns, que foi na época da pandemia. Então já tem, a gente tá em 2025, foi mais ou menos 2020, 2021. Eu morei aí por 1 ano e meio. E em falar em pandemia, a questão de eu não ter saído esse final de semana pra fazer nada é que quinta-feira, cara, eu até faltei o serviço. Eu acordei muito mal, dor no corpo, dor de cabeça, peito cansado mesmo, febre alta. E eu achava que fosse uma gripe normal, porém ontem a minha enteada chegou da escola e a escola dela, a escola brasileira, eles liberaram essa semana pra ficar em casa porque disse que tá tendo um surto daquele negócio que teve durante a pandemia, né? E tá tendo um surto aqui no Japão. E aí eu parei pra pensar que na verdade eu possa ter tido isso. Mas, cara, fui trabalhar na sexta normal. Porém, eu tenho percebido que tem faltado bastante gente na nossa linha, né? Inclusive japoneses mesmo. E o pior é que quando falta, cara, alguém, já é complicado pra achar alguém assim pra substituir de última hora. E tem faltado de 2 a 3 pessoas na linha, então tá sobrecarregando muito mesmo. Talvez seja por isso que a gente tenha feito o Zangyo ontem, né, a hora extra. E no começo da semana também, na segunda-feira, o pessoal do turno da manhã, do Hirukin, ficou 2 filipinos, né, pra fizeram 4 horas de Zangyo pra ajudar a gente na produção da gente, né. Então, é bem complicado, tipo, a gente já cansado, nesse calor, ter que ficar pra fazer Zangyo. E tipo, na minha fábrica ela não obriga a fazer. Mas se você diz não, cara, quando o seu chefe pede pra você fazer Zangyo, no dia que você precisar pra fazer e você for pedir, eles com certeza não vão dar pra você. Então, a gente faz um esforço, né, e acaba fazendo. Chega em casa daquele jeito, acabado, só o pó mesmo. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui também, ó. Aqui do lado tá sendo construído um elevado, né? E já tem bastante tempo até essa obra aí, tá bem devagar. Geralmente no Japão as obras são bem aceleradas, mas aqui tá bem devagar esse canteiro. E vai ficar muito bom aqui porque esse setor aqui, quando é no horário de pico, fica bem congestionado, cara. E aqui já é praticamente a entrada de Toyokawa, entendeu? Ainda tá na divisa aqui com Toyohashi, mas já é praticamente a entrada de Toyokawa. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Rossoi, mas fala aí como é que você veio parar no Japão. Então, como eu falei, eu sou descendente. Na verdade, eu cheguei no Japão em 2016, já cheguei com 30 anos praticamente. Cheguei uma semana antes de fazer 30 anos. Mas, na verdade, eu tirei a documentação todinha no ano de 2008. Eu ia vir para o Japão, na verdade, com 22 anos. Porém, foi a época que deu aquela crise mundial. E aí, alguns primos meus que já moravam aqui no país, já tinha 15, 12 anos. Tem um primo aqui meu que está há mais de 30 anos aqui no Japão. Então, alguns deles retornaram ao Brasil naquela época e falaram, né, que estava ruim, não tinha emprego. E aí foi o jeito eu cancelar a minha vinda para o Japão naquela época. Só vindo após 8 anos depois, né? Que foi aí que começou a melhorar e tal, essa situação toda. Hoje em dia, como é que tá a situação no Japão? A situação do Japão hoje é a seguinte: emprego tem, certo? Mas o custo de vida
que nunca foi baixo, até porque morar em país de primeiro mundo não é um custo de vida barato, mas hoje em dia tá bem mais caro viver no Japão. Vou comparar com da época que eu cheguei. Eu cheguei aqui, o imposto no Japão era 8% dos produtos. Hoje em dia o imposto é 10%. Hoje em dia que eu falo, tipo, acho que foi 2 anos depois, já virou 10% já. Então hoje tem muito mais imposto pra gente pagar. É a questão do valor do salário. O salário realmente é um salário bom, um salário que paga muito bem, porém perdeu bastante poder de compra nos últimos anos aí o dinheiro do Japão. Mas tipo, comparado com o salário mínimo do Brasil, é um salário que vale bem a pena. Aí vocês podem se perguntar também, mas e aí, vale a pena ainda ir para o Japão para trabalhar, pelo menos no ano de 2025, 2026? Qual a tua opinião? Então, na minha opinião, é o seguinte: se você está no Brasil, se você tem um salário, uma renda aí de 8 mil reais, 9, 10 mil reais aí, tem sua casinha, tem seu carrinho, por mais que não estejam pagos, mas está pagando ali de pouquinho em pouquinho, eu acho que não tem por que você sair do Brasil para nenhum país do mundo, se for a questão de ganhar dinheiro, entendeu? Até porque você vai ganhar bem, mas você vai gastar bem também, porque nesses países de primeiro mundo, como eu falei, o custo de vida ele não é barato. A não ser que você seja uma pessoa, seja um casal, por exemplo. Você vai trabalhar, sua esposa vai trabalhar, dá para muito bem para você viver com um salário e guardar o outro inteiro. Então aí é uma coisa assim que vale se pensar. Se já tiver filho, já é um outro caso, que aí já complica um pouco mais, porque apesar das inúmeras ajudas que o governo dá aqui para quem tem criança, tem que estar registrado tudo certinho, é um gasto a mais, né, cara? Criança gasta muito. Por exemplo, se você pôr numa escola japonesa, beleza, mas se você pôr numa escola brasileira, é muito alto o valor de uma escola brasileira, cara. Porém, na escola japonesa, apesar de ser mais barato, a mãe, por exemplo, não vai ter a flexibilidade de fazer uma hora extra. Vai ter que ser um trampo assim que coincida certinho com o horário da escola do filho. Já na escola brasileira não, ela fica um pouquinho até mais tarde, se não me engano. E tem essa flexibilidade, né, de horários, porque tem o turno tanto pela manhã quanto pela tarde. Já a japonesa é tempo integral, já começa daí a dificuldade. Mas não é impossível, cara. Não é impossível. Tem muitos brasileiros, muitos mesmo, que tem filhos, inclusive, e conseguem guardar dinheiro. Porém, fica um pouco mais difícil, né? Mas essa é a realidade do Japão hoje em dia. Outra realidade, outra questão que pode ser apontada é a questão da segurança. Então, muita gente tem uma condição boa no Brasil, não tinha necessidade de estar aqui no Japão em relação a dinheiro, porém, a questão da segurança impacta bastante, né? E influencia bastante nas decisões, que eu não vou mentir para vocês, que é um fator assim, para mim, essencial. Para mim hoje é essencial a segurança. Lógico que eu não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro que eu ganho não vai fazer diferença na minha vida, porque porra, desculpa aí o palavrão, faz bastante diferença, mas a questão da segurança é coisa assim que não tem nem o que se discutir, cara. Não tem o que se discutir. Mas eu vou parar de mostrar um pouco o meu rosto, minha cara feia aqui pra vocês, e mostrar um pouco aqui do caminho, né, que eu faço todos os dias. E olha o que eu falei sobre segurança. As crianças aqui, olha o tamanho das crianças andando sozinhas aqui, ó, de bicicleta, atravessaram a pista, os carros respeitam aqui, param nas faixas de pedestre certinho. E de manhã cedo é comum você ver os grupinhos de crianças indo para a escola sozinhos, né? Eles são criados para ser bem independentes. Isso na escola japonesa. A escola brasileira não é assim. A escola brasileira tem o transporte que vem buscar as pessoas, as crianças. E a escola japonesa não. Na verdade, a partir de tal idade, os pais eles têm que deixar os seus filhos irem sozinhos para a escola, e geralmente eles vão andando, né, em grupinhos. Isso é questão da cultura japonesa, né? E
e até mesmo os pais que levam as crianças com frequência à escola ou até próximo à escola, eles são mal vistos até, tipo, como super protetores. E os japoneses, como eu falei, eles criam as crianças para serem independentes. E eu acho que tá certo mesmo, tem que ser assim. Outra coisa que vocês possam estar se perguntando é como é que eu fiz para tirar a habilitação japonesa. Então, no meu caso é o seguinte, como eu já tinha habilitação no Brasil, eu só adquiri o prontuário da minha habilitação lá do Brasil e levei na autoescola para fazer a tradução. E aí, após essa tradução, a gente faz... a gente paga o valor, né? Uma taxa. E a gente faz... No meu caso, eu fiz 4 aulas práticas. E no dia da prova, eu fiz uma provinha de 10 questões. No meu caso, se não me engano, não me recordo agora, mas eu acho que estava traduzida. Não tenho certeza, não lembro mais. Que foi em 2017, logo que eu tirei. Foi 6 meses depois que eu estava no Japão, eu tirei a habilitação. São 10 questões teóricas e aí depois, passando nessa prova teórica, você vai fazer a aula prática. A aula prática não, a prova, né? E graças a Deus eu passei de primeira, né? Aqui tem esses prédios aqui, ó. São os chamados dantes. São moradias mais em conta. Esses aqui, eles são bem novos. Esses apartamentos aí são bem grandes. E mora bastante, né, brasileiro aí. Enfim, voltando aqui à questão da habilitação. Então eu tirei minha habilitação, porém a minha habilitação ela permite que eu dirija somente carros automáticos. Ah, mas você não pode dirigir carro manual aí? Não posso. A não ser que eu faça uma outra prova e troque para a versão manual. Para isso eu tenho que fazer uma prova prática com carro manual. Porém, eu vou dizer para vocês, eu já dirigi carro manual aqui, caminhões inclusive, em trabalhos como esse de demolição. Não aconselho ninguém a fazer isso, porque se a polícia pegar você, além de pagar uma multa muito alta, você pode ter sua carta de carro apreendida e talvez até confiscado o seu direito de dirigir ali por alguns meses ou para sempre. Graças a Deus nunca deu errado para mim, mas eu parei de fazer isso até, né? Então, tô aproximando aqui já da minha fábrica. E eu queria muito trazer um conteúdo de dentro lá da fábrica, lá mostrando o serviço para vocês, mas infelizmente não é possível. Praticamente toda a fábrica aqui no Japão, ela não permite que você faça imagens, nenhum tipo, nem vídeo, nem foto. A questão, tem muitas até que faz a gente assinar no contrato essas regras, né? Que não podem ser violadas na questão de proteção, para não haver roubo de informação, né? Mas... eu vou ver o que eu posso fazer no intervalo. No intervalo, se não tiver muito japonês dentro da salinha lá de intervalo, na sala de QK, que a gente fala QK é intervalo, né? Eu vou estar tentando trazer uma filmagem, alguma conversa com algum colega meu. E vamos ver se vai ser possível ou não fazer isso, né? Mas a questão do serviço mesmo eu não posso estar mostrando para vocês, infelizmente. Essa rua aqui, ó, ela é cheia de fábricas, ó. Tem fábrica aqui do lado esquerdo, ó. Tem fábrica aqui na direita. É um setor bem industrial aqui da cidade de Toyokawa. Olha, fábrica pra tudo quanto é lado. Praticamente essa rua inteira aqui é só fábrica. Os dois lados. Bem louco, né, velho? Aí imagina isso aqui, tipo, de manhã cedo, horário de pico. Tem que sair de casa bem cedo. Bem cedo que eu digo assim, bem antes do normal que você sairia, porque o trânsito japonês, ele já é um trânsito bem lento. O japonês, ele respeita, se tá pintado no chão 40 km por hora, ele vai andar 40 km por hora. E é bem raro você ver algum japonês excedendo o limite de velocidade, cara. Bem rápido, bem raro mesmo. Mas vamos aí, tô chegando. E vamos ver o que dá pra mostrar lá dentro pra vocês. Se não der pra mostrar lá dentro pra vocês alguma coisa, eu encontro vocês no final do expediente, que já vai ser praticamente... se eu for trabalhar só às 8 horas, eu vou sair às 8, à meia-noite 15,
provavelmente eu acho que hoje não vai ter o Zangueô, né? A hora extra. E aqui é o estacionamento da minha fábrica. Cara, aqui tem uns carros bem loucos aqui, hein? A peãozada aqui não tá pra brincadeira, não. E tá vendo essa cobertura desse estacionamento? São placas solar, né? E aí é bom que a gente já deixa o carro de baixo. Às vezes não tem vaga, né, de baixo. Aí o carro tem que ficar no sol mesmo, rachando. Mas olha aí, os carros aqui do local. Ó, desse lado aqui já não tem vaga. Vamos ver se eu encontro pra cá. Achei uma bem aqui logo no comecinho. Graças a Deus, não vou ter que andar até de lá do final até aqui, ó. Acompanha aí, estacionando. E aqui todo mundo estaciona de ré. Você nunca vai ver um carro no estacionamento de uma fábrica, principalmente, estacionado de frente. É sempre de ré. Na verdade eu nem poderia estar filmando isso aqui, mas acho que não vai ter. Apesar de ter alguns japoneses aqui que trabalham comigo, que eles são inscritos no canal. E uma vez até eles colocaram o meu vídeo no monitor lá da salinha na hora do intervalo, e começaram a conversar, tipo, porra, youtuber e tal. E começaram a tirar onda, uns fizeram até piada, tipo, ao número de inscritos, né, porque ainda é bem baixo. Na época era mais baixo ainda do que é hoje, mas acabaram se inscrevendo, falaram lá que ia se inscrever mesmo, e realmente se inscreveram no canal. E vira e mexe eles acompanham, falando, ah, teve vídeo novo, né, e tal. E acho isso da hora, apesar do meu conteúdo ser todo em português, eles acompanham, né. Não sei se eles acompanham para tentar aprender alguma palavra em português, que vira e mexe eles soltam umas palavras em português, mas eu acho da hora. E é isso, eu vou cuidar comigo aqui, que eu já estou um pouquinho atrasado, e ainda vou passar no vestiário para pegar capacete, trocar, botar a bota, né? E é isso aí. Até mais tarde. Tamo junto. Como não tem ninguém por perto aqui, eu vou filmar um pouco aqui da entrada aqui da fábrica para vocês. Esse aqui é o caminho que eu faço. Cara, tá muito quente. Muito quente, velho. Isso é louco. Ai. Ó. E aí, a partir desse portal verde ali, eu já não vou poder filmar, porque não pode estar mexendo no celular enquanto tá andando. Inclusive, eu vou filmar só até onde tem essa placa para mostrar para vocês. E aí já vou guardar. Olha aí, a placa é essa aí. E aqui eu tenho que ir. Aquele cara que tá indo lá na frente, ele é um dos meus chefes. Provavelmente está atrasado também que nem eu, porque ele tá andando bem rápido. E eu também vou acelerar o passo aqui. E antes de trabalhar a gente faz a reunião, né? É uma reunião de 10 minutos, chama Chore, que é para falar como é que foi a produção do dia anterior, se teve algum problema em alguma peça, como vai ser a produção do dia. E é isso. E aqui são outros barracões, ó. Esse barracão aí tem muita hora extra, muito Zangueô. E aí faz a roda de carro. O meu barracão a gente faz o capô de carro, porta-mala, essas coisas. E eu já falei bastante, já não guardei o celular ainda e vou guardar aqui antes que alguém me olhe. Até mais. Salve, salve, boa noite, boa madrugada. Quem tá no Japão. E esse é o horário que eu tô saindo aqui da fábrica. 00:29. Não sei se vai dar pra olhar ali no relógio ali do carro. E olha a escuridão aí das ruas do Japão. Como em outros vídeos aí que eu já filmei à noite, eu sempre falo da escuridão das ruas do Japão. E olha que aqui é uma avenida, né? E como é avenida, ainda encontra tipo postes assim com iluminação. Mas mais na frente vocês vão ver lá como é que é. Se eu apagar o farol, não dá pra enxergar nada. Agora tá fazendo 32 graus. Meia-noite e meia, 32 graus, velho. Isso é louco, tá muito calor. E acho que eu vou parar ali no Combine
pra ver se eu acho um sorvete. Vou mostrar pra vocês, galera do Brasil. Galera do Japão já deve estar acostumada, principalmente a galera que trabalha em Gemba aí. Mas eu vou estar mostrando pra vocês, se tiver ali no Combini, um sorvete que, cara, é muito louco. Ele não é caro, não é ruim, mas também não é gostoso. Mas ele é feito pra refrescar no calor, assim, de uma forma, cara, que tipo, não é igual um sorvete comum, que saboroso, que você vai provar ali, vai matar um pouco o seu calor e pronto. Esse não, esse vai lá no cérebro, cara, de um jeito, ele dá uma refrescância muito louca. Eu vou ver se eu encontro ele. Eu ia parar nesse Family Mart aqui, mas eu vou deixar pra parar no Family Mart lá na frente. Aqui é um Family Mart, mas eu vou deixar pra parar no outro lá na frente. Galera, aí até acendi a luz aqui porque tá bem escuro. Quando eu tava vindo, eu tava comentando sobre se ainda compensava vir pro Japão, essas coisas. E eu falei meio por alto, né? Talvez um dia eu faça um vídeo explicando melhor essa situação. Até porque é uma decisão, assim, quem tá no Brasil pra vir pro Japão é uma decisão que não é brincadeira, é uma coisa séria. E tem que ser tratado os assuntos bem certinho, até para depois não vir enganado, falando, porque a pessoa tal disse que era assim, que isso ia ser fácil. E pelo contrário, aqui não tem nada fácil e é muito trabalho. Então quem vem com a cabeça de que eu vou pro Japão, para o primeiro mundo, vou ganhar dinheiro, vou curtir, beleza, pode até curtir, mas é aquela coisa, ou você vem com a cabeça voltada para ganhar dinheiro, voltado para trabalhar, ou então, filho, você vai passar aqui 20, 30 anos, não vai guardar nada, vai gastar tudo aqui, porque, como eu falei, não é barato. Outra coisa, você tem que ter uma cabeça muito no lugar em relação a tanto a se segurar para não gastar muito fácil, porque aqui é muito fácil você gastar o seu dinheiro, porque seu dinheiro, como tem um poder de compra bom, então tudo para você ficar acessível, desde um bom celular, um bom carro, então tudo você pode comprar com o seu salário, basta você trabalhar. E na questão da cabeça também tem que estar boa em relação ao psicológico mesmo, porque não é fácil. E eu acredito que não só aqui no Japão, mas a vida de qualquer imigrante não é fácil. Os primeiros 6 meses, então, aqui é um país que no inverno é um país bem depressivo, cara. Quem vem do Brasil aí, que o Brasil é um país que tem o costume da gente chegar do serviço e ficar na porta, conversar, trocar uma ideia com algum amigo, com algum vizinho. Aqui não tem isso. Aqui é muito individual essa questão aí. Então você vai chegar cansado, você só vai querer chegar em casa, tomar um banho, preparar as coisas já pro dia seguinte. E seu vizinho é a mesma coisa, então você praticamente não vai nem escutar nada. É muito raro você olhar, principalmente, tipo, você pode comprovar isso, você voltando pro serviço, você não vai chegar e vai encontrar um vizinho ou alguma pessoa na porta trocando ideia. Então, se você vier sozinho, você vai sentir muito. Eu senti muito quando eu cheguei. Eu fiquei tipo 3 meses somente naquela cidade que eu falei, que é o primeiro vídeo eu mostro essa cidade, que é a cidade de Kikugawa. E era uma cidade tão interiorana, cara, que tipo, nessa época eu trabalhava na Suzuki de Makinohara. E a gente eu chegava do serviço e eu ia lavar louça, né, lavar meu bentô, né. E cara, chegou a um ponto que eu tava achando que eu ia ficar louco, porque eu lavava louça e eu mesmo fazia as perguntas pra mim mesmo e eu mesmo respondia, cara. E aí aquilo começou a entrar na minha cabeça, foi um dos motivos também que me fez sair daquela cidade. Eu queria ir para um local onde que eu olhasse pessoas, cara, que eu tinha que interagir. Já deu pra perceber que eu sou uma pessoa que eu falo bastante, né? E aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, ia me fazer mal. Tava me fazendo mal já, na verdade, né? E é complicado, cara. Tipo, no começo, assim, os 6 primeiros meses, a pessoa tem que ser muito forte, porque é choro, velho. Todo dia você vai chorar. Não importa o quão forte você seja, você vai chorar. E chorar mesmo, feito criança, assim, de
perguntar, será que tá valendo a pena isso, longe de todo mundo, sozinho aqui do outro lado do mundo, num país de cultura diferente, de idioma diferente. Cara, é muito louco. Mas passou esses 6 meses, se você aguentou, filho, você pode ir pra qualquer lugar. Você vai trabalhar em qualquer lugar. Porque você vai estar mesmo torneado. Mas é isso. Eu vou dar uma parada agora aqui no Combini. Aí, galera, o sorvete é esse aqui, ó. E, cara, é muito louco isso aqui. Eu vou provar agora aqui mesmo. Depois eu vou voltar a dirigir. Tô aqui ainda terminando de chupar o sorvete. E... cara, muito da hora a sensação de chupar esse sorvete aqui. Bem refrescante. Da hora. E é o que tem aqui, ó, do lado desse Combini. Tem uma lavanderia aqui 24 horas. A maioria das lavanderias, se não for todas, eu acho que são todas na verdade no Japão, são tudo 24 horas. E aqui, galera, ó, imagina no Brasil se você pudesse, pô, ia adiantar um lado legal, se você pudesse deixar sua roupa lavando e aí depois resolvia o que tinha que resolver e depois voltava e tava lá sua roupa. Mas infelizmente ainda não é possível fazer isso no Brasil, né? Porque a gente sabe por quê. Mas aí quebra um galhão, hein? Aqui essa loja da Yamaha. Aí tem umas motos muito loucas aí, ó. Moto assim que acho que nunca... acho que não tem no Brasil. Tem uns modelos da Yamaha aí que não tem no Brasil, tenho certeza. Ah, e outra coisa também que eu tenho que comentar com vocês é que quem não conhece o Japão, a gente tem a ideia de que o Japão é o país perfeito, né? Mas não é. O Japão, ele tá longe de ser um país perfeito, porém tudo funciona. Mas perfeito ele não é perfeito. E aí o McDonald's 24 horas também, ó. Certo? E aqui, ó, aquela obra que eu passei de manhã, do elevado que estão construindo. E aí, indo reto, ó, ele vai ter uma ponte ali na frente. Essa ponte ali é gigante, cara. E aí ele vai pegar já lá na parte de cima dela quando ele estiver pronto. Só que eu não vou passar por lá, eu vou cortar caminho para onde eu vim mais cedo. Então eu vou virar aqui à esquerda agora, né? Mas olha a grossura aqui desse concreto, dessa base de sustentação. Gigante. Aqui é uma fábrica. Eu não sei o que faz nessa fábrica aí. Eu sei que eu passo esse horário, ó, tá funcionando. Ou seja, tá zangueozão, a hora extra tá tendo aí. E a escuridão. Cê é louco. Vou passar agora aqui em cima de um rio. Na verdade é um braço de mar, né? O mar ele tá pra ali pra direita, certo? Ali pra direita ali é o mar. E aí essa aqui é a ponte. E o braço de mar ele adentra aqui a cidade, Toyohashi. Tá bem escuro, então não vai dar pra vocês olharem. Olha a escuridão. Eu não vou apagar o farol aqui agora porque tem um carro ali na frente, pode achar que eu tô fazendo sinal pra alguma coisa. Mas mais na frente ali eu vou passar numa rua bem escura, pra vocês terem noção de quão escura ela é quando eu apagar o farol. Apesar dessa escuridão toda, o Japão é um país bem seguro, né? Então é comum você ver, inclusive esse horário mesmo, assim, não aqui nessa avenida aqui, mas em outros locais, você vê mulheres, inclusive mulheres andando sozinha, voltando do serviço, tanto a pé quanto de bicicleta também, e voltam assim sem medo nenhum, entendeu? Não vai acontecer nada. Ó, coisa rara aqui, ó, uma parte bem iluminada, mas também é uma ponte, né? Então aqui tem bastante iluminação, ó.
E aqui também é um braço de mar. Lá no fundão lá já é o mar aberto já. E aqui também ele adentra aqui na cidade, né? Não sei se dá pra vocês olharem lá no fundão, os prédios, ó. Ali é o centro de Toyohashi. Aquela parte ali cheia de prédio. É a única parte também da cidade que tem prédio alto assim é ali. E aí, ó, acabou a claridade e já volta a escuridão de novo. E a gente tá chegando já na ruazinha que eu vou mostrar pra vocês a escuridão que é. A ruazinha que eu pego o atalho. Essa é a ruazinha que eu falei pra vocês. Pô, tá vindo um carro ali, mas eu vou apagar aqui rapidinho só pra vocês terem uma noção. Ó. Já acendo logo porque você tá maluco. Cair aqui do lado aqui é Hataque. Aquelas plantações, então caiu com o carro aqui uma hora dessa, o carro não sai, né? Aí eu me lasco. Mas é essa escuridão, velho. Embaçado, né? Embaçado. Sem falar que a rua é estreita, então, ó, tipo aqui, ó, nesse caso. Ó, o cara parou ali, não dava pra passar nós dois. Então aquela parte é a parte mais larga. Então ele parou ali e vai esperar eu passar, ó. Fiz aqui o cacunim rápido. O certo é ficar mais tempo fazendo cacunim, né? Olhando para um lado e para o outro. São 3 segundos. Você vira para direita, vira para esquerda e vira para direita de novo para ver se não tá vindo carro ou pedestre, né? Geralmente a polícia fica escondida nesses cantinhos assim onde ninguém imagina que vai ter um carro de polícia. Eles vão estar lá escondido vendo se alguém vai fazer o cacunim ou não, né? O cacunim é a checagem, né? E aí, cara, se tiver um policial ali, tipo, eu não fiz o cacunim correto agora. Então, certeza que eles iam vir atrás e iam me multar. Eu já peguei multa, assim. No final do ano passado eu paguei uma multa que eu tomei por não fazer o cacunim. No final do ano passado não, no começo desse ano já. E foi aqui perto do hospital do Shimibiwin. Pois é, caramba, a lua tá gigante, né? Mas ainda não é lua cheia, mas se pá, amanhã já deve ser lua cheia já. E aqui, ó, cortei um grande pedaço, né? E aqui já é avenida, então aqui eu tenho que tomar cuidado. Não tá vindo carro ali, mas aqui tá, ó. E aí eu tenho que esperar. Tô atravessado aqui na pista. E aqui, ó, já cortei, né? E aí aqui eu já corto mais, pego mais um atalho de novo, porque senão eu ia ter que ir reto ali mais uns 300, 400 metros e virar à esquerda e ia terminar passando ali na frente de novo. Então eu já corto aqui. E ó, tudo plantação de arroz aqui, ó. Tá muito escuro, velho, vocês não vão olhar nada. Espero que vocês não achem esse vídeo aqui tão chato, né? Pelo menos a gente tá trocando uma ideia aqui. E aqui a placa de Tomare, ó. Tem escrito Tomare. Tomare significa pare. Que é pra gente fazer o cacunim que eu falei, ó. Direita, esquerda, direita de novo. E aí vai. Entendeu? Aqui é uma escola também, ó. Só que tá muito escuro, velho. Muito escuro. E aqui eu já tô perto de casa já. Mais uns 5 a 7 minutos eu tô em casa já. Agora que eu lembrei, não teve como eu fazer nenhuma filmagem, nem no intervalo lá do serviço, porque o tempo inteiro a salinha tava cheia de japonês, né? E aí eu evito, né? Porque japonês é foda, tipo, eles são teus amigos, colega aqui, tem uma amizade contigo, mas por trás eles vão lá e eles fazem qualquer coisa assim pra crescer dentro da fábrica, né? Pra virar chefe. Então é certeza que se eles olharem uma cena assim dessa, eles vão lá e vão contar pro superior, e aí eu vou ser chamado a atenção, entendeu? Inclusive eu queria até colocar no vídeo um amigo meu do Sri Lanka. Ele gosta bastante do Brasil, ele gosta bastante de estar interagindo e aprendendo palavras em português. Mas aí não foi possível, né? Talvez em outro vídeo, mais pra frente, talvez ele participe. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo assim só pra movimentar mesmo o canal.
vai servir como informação para muita coisa também, né? Mas talvez vocês não curtam esse tipo de vídeo assim, mas como é um canal de curiosidade também, então acredito que muita coisa que eu falei aqui seja curiosidade das pessoas que não conhecem o Japão, né? Então acho que tá valendo e espero não ter sido muito chato pelo fato de eu falar demais. Mas o vídeo foi esse. Conto com vocês. Então eu já peço que deixem o like aí no vídeo, comentem, se inscrevam quem não for inscrito e continue acompanhando aí o canal, porque um dia eu quero que esse canal cresça para eu, felizmente, ou finalmente, a palavra certa é finalmente, não sei por que eu falei felizmente, eu errei, mas para que eu finalmente possa sair de fábrica e quem sabe trabalhar em outras áreas aí que não seja fábrica, que é cansativo, cara, não vou mentir, é bem cansativo. Mas é isso, espero que tenham gostado de verdade e até o próximo vídeo. Valeu, fui!